Olá, amigas e amigos que acompanham as polêmicas desse segundo turno das eleições 2022 no podcast do blog do Frederico. Vamos falar sobre comparações dentro do contexto local. Vamos fazer um comparativo sobre o que Bolsonaro fez por Bom Jesus, o governo Bolsonaro fez por Bom Jesus e os governos do PT fizeram por Bom Jesus. Primeiro quero deixar claro que essa desculpa de que a pandemia atrapalhou o governo Bolsonaro é falácia. Primeiro, praticamente ninguém ficou em casa a partir do terceiro ou quarto mês de pandemia. Ninguém respeitou o isolamento social. O lockdown nem de longe aconteceu. Em raros casos em algumas cidades do Brasil, tipo Araraquara, aconteceu. Para você ter ideia quais eram as prioridades do governo Bolsonaro, vocês podem fazer um Google e pesquisar que a primeira medida de Paulo Guedes, assim que foi decretada e iniciada a pandemia de fato, foi garantir um aporte financeiro de 1,2 trilhão de reais para garantir a liquidez dos bancos. Isso. Para o povão, ele queria dar R$200 de auxílio emergencial. Era R$200 a proposta inicial de Paulo Guedes. A oposição no Congresso é que colocou para R$1.000, o Rodrigo Maia negociou em 600. O governo Bolsonaro, ele não tem desculpa nenhuma sobre pandemia no que diz respeito à não aplicação de recursos públicos nos municípios. Porque o que todo mundo está vendo aí é uma roubalheira descarada. Kit de robótica para a escola que nem a energia elétrica tem no Nordeste, trator superfaturado, ônibus escolar superfaturado. Tá tendo muita roubalheira, sim. Então, pandemia está fora desse contexto de comparação. Bolsonaro fala, os bolsonaristas aqui apoiam, faz barulho, mas o que vocês têm para apresentar do Bolsonaro aqui por Jesus? Nada. Então eu fiz um resumo do que veio na minha memória nessa tarde, desse dia 25, depois do almoço, do que os governos petistas, tanto de Lula como Dilma, beneficiaram o Bom Jesus Itabapoana. E não foi pouca coisa, não. Isso a partir de 2004 para 2005. Aliás, entre 2005 e 2006. Logo assim que Carlos Garcia se elegeu prefeito pelo PT em 2004, em 2005 começou a fase de investimentos do governo federal em Bom Jesus. E o primeiro deles é o mais significativo de todos, que foi a conversão do antigo colégio agrícola. Hoje muita gente não se lembra, porque já tem muito tempo. Tem uma geração aí que não faz ideia do que era o colégio agrícola, antes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia que nós temos aqui. O antigo colégio agrícola era um curso técnico profissionalizante de excelente nível, com excelente infraestrutura, mas somente um curso técnico em agropecuária e para 3 turmas, a do primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. Então atendia em média, no máximo, de 90 a 100 alunos por ano. Era uma escola técnica. Vinha estudantes de várias partes do estado do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, mas hoje, a partir de 2006, o IFE virou um campus universitário. Tem um curso de nível superior, diversos cursos profissionalizantes, não um só, se não me engano, 8 cursos profissionalizantes e um curso de nível superior, um campus universitário de ponta. Aproximadamente 1.200 alunos estudam hoje. Algo em torno de 30% de fora, que gera renda para Bom Jesus. A maioria deles moram em imóveis particulares alugados, consomem nas lanchonetes. E o trabalho de extensão que o IFE faz junto com os municípios do Vale do Itabapoana, não só Bom Jesus Itabapoana. O café especial do Stanislau foi por conta de um curso de extensão do IFE lá em Rosal, no qual os professores estimularam o jovem Stanislau a produzir o café especial. Quem discute os benefícios do IFE em Bom Jesus Itabapoana?
E desde quando o Bolsonaro assumiu que o IFE, todos os institutos federais do Brasil inteiro, vivem sob a ameaça de contingenciamento orçamentário. Tanto que em 2019 tivemos 2 manifestações fortíssimas aqui em Bom Jesus. Eu tenho isso registrado. Portanto, aqui, um primeiro e grande passo, o investimento do PT em Bom Jesus da Papuana, foi ter transformado o antigo Colégio Técnico Agrícola Ildefonso Bastos Borges num poderoso IFE, aquela coisa assim que é um patrimônio que deveria ser orgulho da maioria de todos os bonjesuenses. Mas é impressionante que parcela significativa dos estudantes do IFE votam em Bolsonaro, não dá para entender. Aí, nesse mesmo período, viemos a quadra poliesportiva da Barra do Pirapitinga através de emenda do deputado Luiz Sérgio, na articulação política do nosso amigo saudoso Paulo Guerra, que hoje estaria vibrando com a vitória do Lula. No governo Dilma tivemos a quadra poliesportiva do Colégio Anacleto José Borges, tudo investimento federal. Tá? Entre 2014 e 2016, governo Dilma, em plena turbulência eleitoral e de golpe, o governo federal viabilizou recursos para reformar 6 PSFs. Não reformou mais porque sabe-se a boia, sabe-se lá como, fez o dinheiro sumir. Aquele PSF do loteamento do Isaías é um desses que o dinheiro sumiu e a obra está lá se deteriorando. Poderia ser mais. Tivemos a construção do CRAS da Bela Vista, 2014, governo Dilma. A obra da sede do CREAS, no edifício Ferreira e Borges, que o atual governo tirou de lá inexplicavelmente para pagar aluguel na praça do governo, ali na Rua República do Líbano. Um troço muito estranho. O governo gastou quase 300 mil para adaptar a antiga coletoria estadual no edifício Ferreira e Borges, e ali foi a sede definitiva do CREAS, que o CREAS funcionava num imóvel precário com goteira, infiltração. Governo federal. E não está usando mais. Tiraram de lá, botaram uma praça para pagar aluguel. Vai entender esse atual governo. Isso é o governo bolsonarista, esse atual, Serginho Siri. Aí, teve o PAC Rural, o programa, o PAC, né, Programa de Aceleração do Crescimento, vieram 2 motoniveladoras, através do deputado federal Chico D'Angelo, 4 retroescavadeiras, se não me engano, 3 pelo Chico D'Angelo e uma outra do Cristino Áureo, um caminhão caçamba para o atendimento do PRONAF, né, o Programa da Agricultura Familiar, eu não sei quem foi o deputado que viabilizou, ainda para o povo da zona rural. Isso entre 2013 e 2015, tivemos, entre Carabuçu e Mutum, 11 unidades habitacionais do Programa Nacional de Habitação Rural, e no Arraial Novo, 18 unidades habitacionais do Programa Nacional de Habitação Rural, tudo programa, governo Dilma. O governo Dilma é o maior, foi o que mais investiu em Bom Jesus da Papuana. Aí um programa que começou, um projeto começou no governo Lula e começou a execução dele no governo Dilma, que é a obra de saneamento do Liamassa, na época 12.540.000, atualizando hoje dá quase 18 milhões de investimento. O problema é que o dinheiro chega aqui, os políticos que locais rapinaram o dinheiro da obra, fizeram obra porca, mas o PT mandou o dinheiro para cá. Infelizmente a sociedade se omite contra os ladrões daqui e fica bradando contra os ladrões de Brasília. Aí, nesse mesmo período, além do saneamento do bairro Liamassa, teve também a liberação de 3 milhões de reais à época da estação de tratamento de água do Saai do Bom Jardim. Ainda nessa época, entre o governo Lula e Dilma, na virada de um governo para o outro, vieram 10 automóveis de pequeno porte para secretarias de saúde e assistência social, para atender a atenção básica, enfim, DST AIDS, Bolsa Família. Na Secretaria de Educação vieram 8 ônibus entre o governo Lula e Dilma, do programa Caminhos da Escola. A creche do loteamento do Isaías, um projeto que começou no governo Lula e foi concluído no governo Dilma. O deputado Luiz Sérgio ainda viabilizou em 2016 a emenda das 4 Fiat Toro que chegaram em 2017 na Secretaria de Saúde. Também emendas parlamentares, se eu não me engano, de Cristino Áureo, de 2016, que chegou em 2018, de um trator na Coordenadoria de Agricultura. Olha só quanta coisa eu relatei aqui, e isso sem contar as políticas públicas. Eu não estou inserindo aqui políticas públicas como o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar,
que prioriza um determinado percentual de compra da agricultura familiar, o PRONAF, que é o Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar, o Programa Mais Médicos, o Programa Mais Educação, que era uma extensão para as comunidades que não têm creche, que as crianças de determinada idade, a idade de creche, ficariam o dia inteiro na escola, ficavam, não sei se fica ainda. Programa Minha Casa e Minha Vida, esse merece um comentário à parte, porque talvez o empresário mais bolsonarista de todos de Bom Jesus, o faraó dos contatos, o inimigo número 1 do meio ambiente, do Pimentel Marques, que fez aquela aberração do loteamento Santo de Vide, seu Marcelo da Contato, nadou de braçada, ganhou muita grana no Minha Casa Minha Vida. Responde aí, seu Marcelo. Quanto o seu empreendimento ganhou no governo Bolsonaro? Nada. Seu loteamento está encalhado, aquele elefantão branco, horroroso. Você não construiu uma casa do programa Minha Casa Minha Vida. É inexplicável. E você nadou de braçada. Talvez você tenha sido o que mais construiu unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida em Bom Jesus. E por fim, no governo Lula, tivemos o BNDES, sendo o principal financiador dessa fábrica da Chamego hoje, que gera aí quase 200 empregos lá em Santa Isabel. Então o que o governo Bolsonaro fez? Fez nada. Só entregou o orçamento público para os ladrões do Centrão, para o orçamento secreto. Não por acaso hoje, pela primeira vez nós estamos vendo a direção do hospital fazendo campanha eleitoral no segundo turno de eleição presidencial. Um absurdo. Obrigando o funcionário a botar uma fitinha verde e amarela no ombro. Para quê? Para esse usurpador de verba pública, Vitor Pavão, continuar nadando de braçada nesse orçamento secreto.